Oi, pessoal. Oi. Acho que... Deixa eu ver. Mari, está me escutando? Tá todo mundo escutando, então será que eu posso começar? A gente espera um pouquinho mais esses 3 minutos para começar no horário certo. Tá bom, então vamos só esperar esses 4 minutinhos para começar no horário marcado, certinho.
Bem, vamos começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana. Eu, eu sou formada em... Vou falar um pouquinho sobre mim, super rápido. Sou formada em Arquivologia com pós-graduação em Gestão Estratégica da Informação e Gestão do Conhecimento pela UFRJ. E durante 6 anos eu trabalhei no Comitê Rio 2016, na área de gestão de conhecimento e informação. Inicialmente eu entrei na área de documentação, fiquei por um tempo na área de documentação, depois migrei para a área de gestão de conhecimento. E a grande missão que eu tive lá, junto com a equipe multidisciplinar, foi de entregar os eventos de transferência de conhecimento do comitê, tanto do Comitê Rio 2016 para os futuros comitês, quanto recebendo esse conhecimento na época que a gente estava iniciando ainda as atividades no comitê. Então, no case, eu falo sobre as estratégias de transferência de conhecimento entre o Comitê Rio 2016 e outros stakeholders, e como a gente como a gente fez para que essa transferência fosse bem sucedida. Essa apresentação eu fiz durante o KM Brasil 2016, em novembro do ano passado. É só uma reapresentação. Eu incluí alguns dados, poucos dados novos, assim, mais de curiosidade sobre o comitê e como foram os jogos. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou super aberta para responder. Vamos lá. A nossa agenda de hoje. Eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre o Comitê Rio 2016, a área de gestão de conhecimento e informação, os Knowledge Champions, o Knowledge Report, um pouquinho sobre o programa de observadores, e eu coloquei esses dados que são dados sobre os jogos em geral. O Comitê Rio 2016 é uma associação civil e ela é responsável por planejar e organizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Já o Comitê Olímpico Internacional, ele é responsável por liderar o movimento olímpico, e é ele que escolhe a cidade-sede dos Jogos, tanto de inverno quanto de verão. Já o Comitê Paralímpico Internacional lidera o movimento paralímpico e organiza, junto com o Comitê Olímpico Internacional, os Jogos Paralímpicos. Eu gosto de dar essa explicação porque muita gente confunde o que é o Comitê Rio 2016, o que é o Comitê Olímpico Internacional e o que é o Comitê Paralímpico Internacional. Então, tem essa diferença entre os três. Eu trabalhei no Comitê Rio 2016, a empresa que organizava e planejava os Jogos Olímpicos e que, no movimento olímpico, ele é quem organiza os Jogos Olímpicos de inverno e de verão. É sempre o comitê, não é o Comitê Olímpico Internacional, não é o Comitê Paralímpico Internacional. Já o Comitê Olímpico do Brasil é ele que é o responsável por fomentar o esporte de alto rendimento no país e enviar atletas para as competições. E o Comitê Paralímpico Brasileiro promove o esporte paralímpico no país e leva os atletas para as competições. Esse linkzinho é um link do YouTube que tem um videozinho de 4 minutos e meio, mais ou menos, que ele explica muito bem quais são as competências de cada entidade. Então, se alguém tiver curiosidade, pode entrar no YouTube e colocar no YouTube Juntando as Peças, que esse vídeo está online, disponível para qualquer pessoa assistir. Eu não vou passar ele porque eu não tenho ele comigo, ele tá online. Dentro do Comitê Rio 2016, eu trabalhei na área de informação e gestão do conhecimento. E a missão de IKM foi criar um ambiente que garantisse engajamento das áreas funcionais, desenvolvendo a cultura de colaboração, facilitando e promovendo a gestão do conhecimento no Comitê Rio 2016. Então, a gente que era a área responsável por fazer com que
os funcionários de 2016 aprendessem com a experiência de outros comitês organizadores e depois a gente foi responsável por fazer com que esse conhecimento fosse transferido para outros comitês organizadores. Como objetivo estratégico, a gente facilitava o aprendizado, promovia a cultura de colaboração, engajava as áreas funcionais na captura e compartilhamento de conhecimento e utilizava a tecnologia amigável e flexível para promover a experiência colaborativa. Esse facilitar o aprendizado, a gente utilizava no início assim, workshops com especialistas das áreas. Eu não sei se todo mundo tem, provavelmente não tem familiaridade com tudo que o comitê organizou assim, internamente. E esses especialistas eram, por exemplo, especialistas da área de informação, conhecimento, que vinham para passar para a gente como a gente iria transmitir, organizar a área de gestão do conhecimento no comitê. Ou então, especialistas da área de RH, especialistas da área de food and beverage, especialistas da área de gestão de instalação. Então, a gente organizava workshops e nesses workshops a gente trazia especialistas com know-how e conhecimento naquela área específica para transmitir para os nossos funcionários. A tecnologia amigável e flexível que a gente usava foi o SharePoint. Através do SharePoint a gente conseguiu montar uma estratégia de que toda a documentação ficasse disponível em uma plataforma única para todos os funcionários de 2016. Acho que o grande desafio que a gente teve foi fazer com que uma empresa que cresce do zero, começa do zero, que cresce muito rápido e acaba, fazer com que esse conhecimento fosse todo transferido para os futuros comitês e para o Comitê Olímpico Internacional e também deixar um legado de conhecimento e informação para o Rio de Janeiro, para a cidade sede. Dentre os serviços que a gente prestava, que a gente prestou durante os jogos, durante a organização dos jogos, eu escolhi alguns para falar. Eu escolhi os Knowledge Champions, que era uma rede de conhecimento que a gente criou, que facilitava a transferência para as áreas funcionais. Então, cada área funcional, ou cada grupo de áreas funcionais tinha o seu ponto focal, que era quem falava com a gente. O programa de observação durante os eventos teste. O programa Games Time, que foi quando a gente recebeu todos os outros comitês organizadores aqui no Rio de Janeiro para aprender com a gente. E o Knowledge Report, que foi a minha última entrega lá no comitê. Essa é a nossa nuvenzinha, que eu sempre gosto de mostrar assim, tudo que a gente fazia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Knowledge Champion, que é essa rede que a gente criou, com o grande objetivo de facilitar a transferência de conhecimento e facilitar a comunicação entre IKM e as outras áreas funcionais. Eles eram os responsáveis por facilitar a captura de conhecimento gerado na sua área funcional e reportá-los para a IKM. Eles facilitavam a estruturação lógica das informações e compartilhavam nas suas áreas funcionais. Essa rede permitiu ao Comitê Rio 2016 se beneficiar com o conhecimento transferido e gerado pelos comitês anteriores e também por capturar e transferir conhecimento do Comitê Rio 2016 para os futuros comitês organizadores. Como eu falei antes, eles atuavam como um ponto focal de IKM, era o elo entre a área funcional e IKM, e facilitavam o preenchimento do Knowledge Report, que é um documento específico de transferência de conhecimento que a gente tinha de entregas pontuais para o Comitê Olímpico Internacional, e apoiava o programa de transferência de conhecimento, que é o programa de observadores, que a gente chama programa de observadores durante os Jogos Olímpicos e durante os Jogos Paralímpicos a gente tinha o Excellence Program. Vou falar rapidamente sobre o Knowledge Report.
um documento que foi produzido por cada área funcional. Nele continham fatos relevantes, lições aprendidas e melhores práticas das áreas, e a gente fazia revisões periódicas das ações de planejamento durante o preparativo para os Jogos de 2016. Então, era um documento que cada área funcional tinha que preencher com dados relevantes e lições aprendidas também, que a gente fazia a transferência desse documento para o Comitê Olímpico Internacional, e o Comitê Olímpico Internacional, através das plataformas dele fazia transferência para os futuros comitês. Então, o fluxo era esse. A gente, IKM, ia na